Começando então a coletiva com o professor Rafael Guanais. Rafa, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória de hoje. Pedro dos Santos, Rádio Galera. Durante uma entrevista recente, tu citou que um dos maiores hobbies e inspirações quando mais jovem era jogar Brasfoot, o L-Foot e outros jogos de simulação de futebol, que apesar de uma dificuldade financeira dentro do jogo, tu pode contornar com uma gestão de elenco e com uma capacitação profissional. O quanto que essa inspiração dentro do jogo daí vem hoje do elenco do Mirassol, que hoje está numa das folhas salariais mais baixas entre os times da Série A, mas que apesar disso atinge hoje a quarta colocação no Campeonato Brasileiro e a classificação direta para a zona de classificação da Libertadores nesse momento. Obrigado. Boa noite. Com certeza isso foi algo do passado, né, com entretenimento, porque tudo que envolve para mim o futebol ele é muito rico, assim, né? Sou apaixonado pelo futebol em todos os aspectos, aquilo que envolve o jogo em si dentro das quatro linhas, fora das quatro linhas, planejamento, montagem de elenco, assistir outras equipes, pesquisar individualmente. Gosto demais de ver número, né, de entender o desempenho de uma forma um pouco mais aprofundada. Tudo que eu consigo recolher de informação para que aquilo possa me nutrir de boas informações para que facilite ou contribua para a minha tomada de decisão. Então eu procuro me cercar, né, bastante. Então é isso que a gente procura fazer lá no Mirassol, de ter no nosso dia a dia, primeiramente, um ótimo planejamento, dentro do nosso ambiente, conseguir ter um ambiente que seja um ambiente agregador e que impulsione o desempenho nosso no dia a dia para que a gente possa carregar para os jogos, né? A gente estar bem preparado para os jogos, né? Então é muito importante a gente passar para os jogadores não só no falar, mas no construir diariamente, nas diversas formas que a gente pode utilizar para diversos métodos e diversas formas para que haja uma assimilação daquilo que a gente acredita que seja o melhor plano para cada jogo, e aí, obviamente, conseguir contar com a eficiência e a eficácia para a gente realmente conseguir ter resultado, né? Então, mais do que 1-0, um gol de bola parada que é sempre muito bem treinado pelo Ivan, mas aquilo que a equipe fez no jogo, eu fiquei muito feliz. Tivemos as melhores chances no jogo, conseguimos. No começo a gente estava retendo demais a bola, a partir do momento que a gente conseguiu trabalhar um pouco melhor a bola, as chances apareceram. Então, num contexto de clube assim, são vários fatores que facilitam a minha vida para que a gente possa ter bom planejamento e por consequência, contribuir, construir o desempenho que a gente vem tendo na competição. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Rafael de Quevedo, Rádio Real News. Na zona mista, o Reinaldo não só elogiou, mas principalmente agradeceu por estar inserido na filosofia do clube. Eu queria que o senhor explicasse exatamente a filosofia do clube, o trabalho no dia a dia e de que forma ela refletiu dentro do campo na vitória hoje contra o Grêmio. E a gente agradece muito aquilo que ele vem fazendo dentro e fora do campo também. O Reinaldo é um dos caras, esses caras grandes assim que já fizeram muita coisa no futebol, são os caras que dão menos trabalho para o treinador, assim, consegue entender muito aquilo que é o necessário para se vencer, para a dificuldade e o quanto custa vencer um jogo como esse. Então, é um trabalho que a gente, como eu falei, passa por muita coletividade, né? E a gente vai pensar só em aspectos táticos e estratégicos, mas a coletividade ela está muito focada em relação a esse aspecto de família mesmo, né? Nosso gestor, o Juninho, é um cara que ele tem muito esse foco em tudo que possa contribuir para que a gente possa ter paz para jogar, né? Paz, boas condições, boa estrutura, conseguir valorizar o esforço, valorizar o desempenho. Então, Paulinho é um cara que por toda a experiência e toda a vivência que ele tem, ele também consegue participar do jeito dele
que não fica aparecendo muito para todo lado, mas é um cara que está totalmente em cada detalhe ali conseguindo contribuir muito para isso que eu falei em relação a aquilo que remete ao planejamento e à execução. E aí os jogadores que são os protagonistas de tudo isso, né? Então, de ter um time corajoso, de ter um time intenso, um time que trabalha muito e que a gente consegue trazer para os jogos as semanas que a gente trabalha. Então, fico muito feliz também e honrado de estar participando desse processo, do clube ter dado essa oportunidade e confiado a minha liderança técnica. E é muito difícil, né? Um jogo como esse é um jogo muito difícil, ganhar 2 vezes do Grêmio, casa cheia, torcida participando demais, animicamente empurrando demais a equipe, então é uma vitória para ser muito valorizada. E como eu falei, eu gostei demais da postura da equipe e do desempenho. Professor, você falava, agora sim, antes do jogo, né, a gente conversava sobre manter o padrão, né, da equipe, apesar de não ter alguns jogadores, principalmente por lesão nessa última semana. A gente viu esse padrão se repetir, né? E você falou em coragem, o Danielzinho também na saída de campo falou em coragem, mas é uma coragem com equilíbrio, né? É saber os momentos certos. E eu queria saber de você, onde você acha que o Mirassol venceu o Grêmio hoje? Foi no duelo do meio-campo? Foi com o time tentando sair em contra-ataque, mas aproveitando também os espaços deixados pelo Grêmio? Como é que você avalia que hoje conseguiu vencer o Tricolor aqui? Muito legal a sua colocação, cara. E como eu vejo também, essa palavra é muito importante, o equilíbrio, né? Então, conseguir entender, ter a humildade de saber que nós vamos passar por determinados apertos durante o jogo, então que nossa equipe tem por primícia pressionar alto, buscar a recuperação da posse da bola no campo do adversário, só que a gente precisa saber também quando isso não acontece o que a gente tem que fazer. Então passa muito por esse equilíbrio, né? E quando a gente está com a bola, a gente realmente colocar a bola no chão, jogar. Então o primeiro tempo terminou com uma posse muito equilibrada, o gol sempre condiciona muito. E aí sempre, em todos os momentos que a gente teve a bola, a gente tentou o tempo todo jogar, com o placar na frente ou não. Então o que vai nos norteando é sempre aquilo que a gente quer ter como padrão, ter como desempenho. E obviamente que a gente quer vencer os jogos através da eficiência. Então, por exemplo, uma das situações que a gente queria era nas imediações da área a gente ter um pouco mais de calma, de conseguir trabalhar determinados passes, algumas jogadas individuais para as faltas laterais, que é algo que, como eu falei, é muito bem treinado e capitaneado pelo Ivan, e era uma situação que a gente queria explorar também. E as outras chances que a gente teve. Então é importante, dentro desse equilíbrio que remete ao desempenho, a equipe conseguir entender o que o jogo está pedindo no momento que a gente está sofrendo, no momento que a gente está defendendo, aquilo que a gente vai conseguir fazer, ter as alternativas. Então a gente treinou uma situação emergencial também para o final do jogo, a gente conseguiu aplicar mais uma vez, mas jamais abdicar daquilo que é o nosso DNA, né? Aquilo que é aquilo que nos trouxe até aqui. Então, um time intenso, um time corajoso e um time que entende bem o que precisa ser feito durante os jogos. Então, por isso que eu falo do protagonismo dos jogadores, que não é fácil enfrentar um Grêmio aqui do jeito que foi, e a equipe tocar bem a bola, a equipe se defender bem também, e passar pelos momentos que, né, por mais que no segundo tempo o Grêmio subiu bastante e nos colocou em situação de bloco baixo, mas as melhores chances no jogo o tempo todo foram nossas, e a gente conseguiu fazer aquilo que o jogo pede. Então, é uma equipe que foi corajosa, foi equilibrada e foi inteligente também. Professor, perguntas do grupo agora. Sérgio da Esportiva Web começa te parabenizando por mais uma vitória gigante. Ele disse que o primeiro tempo foi com posse de bola, mais volume de jogo, mas faltou ali assertividade. Já no segundo, soube suportar as investidas do adversário, controlar o jogo, mas faltou ser incisivo nas chances. Ele pergunta se essa é a tônica do jogo na sua visão. É mais ou menos isso, mas ali dentro é jogo pesado, né? Jogo pesado, então por isso que eu enalteço muito a postura da equipe. Se o árbitro deixa mais 30 segundos ali, a gente ainda tem mais uma chance de gol. Mas foi ótimo, terminou quando tinha que terminar, com 3 pontos para nós ali. Mas como eu falei, é importante a gente ir criando o repertório e conseguir lidar com o jogo, aquilo que o jogo vai pedindo.
Então, tivemos mais as melhores chances, né? O número que conta é quanto você fez e quanto você não tomou. Então, expectativa de gol nossa bem maior, um equilíbrio em relação à posse da bola, em relação a finalizações, entradas na área, e a gente conseguindo ser eficiente, com alternâncias na fase ofensiva, conseguindo suportar bem, marcando alto, marcando médio, marcando baixo. Então, como eu falei, gostei muito daquilo que o jogo pediu, a equipe teve conseguiu tomar boas decisões em relação àquilo que era necessário para vencer o jogo. PH Borges, Mirassol na veia, te dá parabéns por mais uma vitória expressiva e diz o seguinte: mais um jogo fora de casa, truncado, muita imposição, exigência não só física, mas também mental muito forte. O que o senhor tem a dizer da maturidade da equipe ao saber como se comportar em momentos distintos dentro da partida? O PH, mais uma vez, fazendo uma pergunta muito inteligente. Parabéns, PH. É exatamente isso que eu acabei de falar na pergunta anterior, né? A equipe hoje, e aí nós temos jogadores ali que estão muito acostumados com esse cenário, né? Então, uma mescla de experiências, vamos dizer assim, independente da divisão, mas de conseguir tomar boas decisões e entender em aspectos mentais e emocionais aquilo que o jogo está pedindo, e sempre respeitando o jogo, né? Não ficando fazendo cera, tentando o tempo todo jogar, entendendo quando daria para a gente se lançar para pressionar mais alto, quando a gente precisava ter uma maior proteção da área para evitar as investidas e conseguir defender bem os cruzamentos que a gente já estava esperando do Grêmio. Então, concordo com você, Pega. A equipe demonstrou mais uma vez maturidade e continuamos com fome, né? Continuamos com bastante fome, entendendo que o que nos trouxe até aqui é o desempenho, é o nosso trabalho coletivo, é aquilo que a gente constrói no dia a dia e que, graças a Deus, a gente tem conseguido trazer para os jogos. Agora a última pergunta do Marcelo Silva, o Marcelinho da TS Rádio e da Rádio CBN. Ele te dá parabéns pela partida e pelo G4 e diz o seguinte: após o gol no primeiro tempo, o Mirassol mostrou consistência defensiva já conhecida e muita entrega do time todo para conter o Grêmio na segunda etapa. Essa solidez defensiva foi algo especialmente trabalhado para esse jogo fora de casa? Como eu falei, a equipe, nós precisamos ter repertório, né? Nós não vamos conseguir. A gente teve mais a bola no primeiro tempo, criamos mais chances, né? A equipe do Grêmio é uma equipe de jogo direto, de verticalidade, de buscar os ataques, muito apoio frontal, situações com os extremos, os cruzamentos na área, principalmente no segundo tempo. Então a gente conseguia entender aquilo que a gente precisava priorizar para neutralizar e para que a gente pudesse ter a bola, que na minha visão era a chave do jogo, né? Então, no primeiro tempo alguns momentos que a gente teve uma retenção maior da bola, mas aí a gente conseguiu ajustar, e a partir do placar na frente, obviamente que o Mano vai colocando mais jogadores de frente, vai pesando um pouco mais a linha, fica um jogo ainda mais caótico, mas dentro daquilo que a gente já estava esperando. Então é sempre um equilíbrio, cara. Como na outra pergunta falou sobre o equilíbrio, sobre a coragem de uma forma equilibrada, aquilo que a gente quer tentar, quando a gente está com a bola, a gente ter nossos mecanismos, ter a capacidade individual e coletiva para que a gente possa manter as nossas ideias de jogo, buscando fazer gols, buscando defender também com a bola. Então aquilo que a gente, o nosso repertório, né? Com e sem a bola é meio importante, né? Não dá para, eu não acredito numa equipe que só consegue fazer bem uma coisa, então a gente precisa entender quais são nossas fortalezas e ao mesmo tempo as nossas fragilidades, a gente está sempre atento para que a gente possa ser uma equipe de bom desempenho e de bons resultados também. Show?